Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Por sinal, hoje a aula é bem interessante, a gente vai começar a tratar de um assunto que muitos de vocês às vezes têm muito medo, mas a gente nem lembra por que a gente tem que ter medo disso, que são os logaritmos, tá? Não precisa ter medo, a gente vai ver eles de uma forma bem tranquila, pausada, você vai poder entender eles da melhor forma possível. Antes de tudo, né, eu gostaria de pedir, deixar o like aí se tu curtiu a nossa aula, te inscrever no canal se tu não é inscrito e divulgar para poder ajudar mais pessoas, né, e a gente chegar nos 500 inscritos aí, que é uma marca para mim muito importante e muito representativa. Sem mais delongas, vamos lá então para a nossa aula. Então, antes da gente propriamente começar a estudar as funções logarítmicas, a gente precisa iniciar relembrar, né, basicamente, que a gente tem uma certa ligação entre as funções logarítmicas e as funções exponenciais que a gente acabou de estudar nas nossas aulas passadas. A ligação entre as funções, né, é tanta que a gente até pode chegar a afirmar que uma é inversa da outra. Então, para a gente relembrar um pouquinho das funções exponenciais, caso tu não tenha visto a playlist anterior e começou a ver a partir daqui, que são as funções exponenciais? São aquelas em que a gente tem interesse em encontrar o valor da nossa variável, em que nós temos potências deste tipo assim, e resolvemos essas equações exponenciais. A gente acha o valor do x que satisfaça essa igualdade. Aqui a gente tem esse exemplo, e aqui um outro exemplo. Caso tu queira aumentar o teu entendimento, ou ver melhor como faz esse tipo de problema, olha aqui no canal, tem a playlist de funções exponenciais, tá bom? Então, partindo disso, né, a gente viu que a gente sempre tenta, para resolver uma função exponencial, uma equação exponencial no caso, a gente sempre tenta deixar as bases iguais, que daí a gente pode anular elas e igualar os expoentes. Mas quando eu tiver problemas desse tipo, como que eu vou resolver? Não tenho como transformar o 3 igual a 2 e nem o 2 igual ao 3, então eu não consigo deixar duas bases iguais. Como que eu vou resolver isso? Para resolver isso, a gente vai para os logaritmos. Como que a gente faz isso? Antes da gente propriamente ver a regra dos logaritmos, vamos pensar uma coisa. Se o meu x igual a 1, eu vou ter 2 elevado na 1, que é 2. É menor do que 3, então ainda não é a nossa resposta. Se eu pegar o meu x igual a 2, eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4. Passou de 3. Então, o que eu consigo analisar? Que a minha resposta ela vai estar entre o 1 e o 2. Então, para a gente conseguir achar essa resposta entre 1 e 2, a gente vai usar os logaritmos. Mas afinal das contas, Sor, o que é um logaritmo? Desculpa ali o progressão, é para ser logaritmos. Progressão é o próximo assunto. Então, o que é para ser os logaritmos? Então, os logaritmos a gente define eles como sendo um número a e b reais, positivos, em que o a é diferente de 1, e a gente escreve ele desta forma assim. E como é que a gente lê isso? A gente sempre lê, log de b na base a é igual a um valor x. Então, vamos revisar essa nomenclatura. O a se chama base. E o que quer dizer esta base? Essa base do logaritmo, ela é um valor que não pode ser 0 e nem pode ser 1. Então, o valor da base não pode ser 0 e não pode ser 1. O b, ele se chama logaritmando. Ele tem que ser maior do que 0, certo? E x é o logaritmo, é o próprio resultado do logaritmo. Então, só para revisar. A gente vai ter um número, que se chama logaritmo agora, e a gente escreve como? Log de b na base a é igual a x, onde o a é a base, ela não pode ser 1 e não pode ser 0. O b é o logaritmando, e ele tem que ser um número maior do que 0. E o que acontece? O x é o resultado desse valor aí, é o resultado do logaritmo. Tá bom? Então, bora lá. E lembra que a gente conversou que
tanto o logaritmo quanto a função exponencial, as duas tinham fortes ligações ao ponto de a gente poder dizer que uma era o inverso da outra, então é aqui que entra essa teoria, onde a gente vai conseguir transformar um logaritmo numa função exponencial e vice-versa. Lembra que a gente fazia isso de transformar uma função, uma raiz numa função, num polinômio, desculpe, uma raiz numa função exponencial, a gente conseguia transformar ele numa potência. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai transformar o logaritmo numa função exponencial, ou melhor, numa equação exponencial. Esse tipo de transformação, vocês vão ver, muitos professores de antes se chama regra da orelha. Não sei quem começou com esse nome, não fui eu, mas é muito empregado para o pessoal não esquecer, né? É um daqueles macetes que a gente fala para o pessoal não esquecer. O que acontece? O A, ele vai vir em direção ao X e vai empurrar o X para cima dele. E o B vai seguir como ele é. Então, esse desenho aqui, ó, forma parecendo uma orelha, por isso que a gente chama regra da orelha. Então o A vem aqui, bate lá, faz o X ser o expoente dele, isso igual a B. Certo? Então a gente consegue transformar o logaritmo para a equação exponencial e a equação exponencial para o logaritmo quando a gente faz exatamente o caminho inverso. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Um exemplo de como fazer a regra da orelha. A gente vai transformar este logaritmo numa equação exponencial. O 2 vem para cá, empurrando o x para cima dele. E o 3 fica ali. Então, 2 elevado na x é igual a 3. Certo? E por sinal, essa aqui é o resultado, né? X igual ao log de 3 na base 2 é o resultado da nossa equação exponencial lá do início da aula. Então, de acordo com o que a gente viu, vamos praticar um pouco dessa definição de logaritmos para a gente praticar aqui e ficar totalmente a par do que está acontecendo. Nesse exercício, a gente tem que ver que classificação esses 5 logaritmos têm, se eles são ou não são logaritmos. Vamos resolver? Então tá. O que acontece? Antes vamos escrever aqui a definição do logaritmo. Lembra que o logaritmo... Opa, desculpem que tá outra ponta de caneta aqui. A definição do logaritmo é o seguinte, ó. Log de A na base B é igual a um x, onde o valor do A ele tem que ser diferente de 1 e o A tem que ser diferente de 0. O B tem que ser um valor maior que 0, certo? E o x é o resultado do logaritmo. Com base nisso, vamos olhar aqui, ó. Esse primeiro, a gente tem o quê? A é igual a menos 27 e B é igual... e lembrando que o A tem que ser um valor positivo, né? Que veio lá da definição do logaritmo para a gente poder resolver os nossos problemas de logaritmos. Então, partindo disso, o A é menos 27, o B é 3. Então, o que a gente vai ter aqui? O B satisfez o nosso problema, mas o A não satisfez. Então, essa primeira componente aqui não é logaritmo. Esse segundo aqui, ó, o nosso A é igual a 0 e o B é 5. O B satisfez, mas o A não. Então, não é logaritmo. Aqui, o A é igual a 3 e o B é igual a 0. O A satisfez, mas o B não satisfez. Porque o B sempre tem que ser maior do que 0. Então daqui a gente sabe que ele não é log. Aqui, ó, o A é 16. Passou. Mas o B é menos 2. Não passou.
Então aqui não é log. O A é 7 e o B é 1. Passou nos dois testes. Então somente a letra E é logaritmo. Certo? Porque satisfez a definição do A ser diferente de 1 e 0 e positivo, e do B também ser positivo. Voltando ali para a nossa aula, passando esse slide aqui, então a gente tem algumas observações importantes a serem feitas. Quando a base do logaritmo for o número 10, a gente não precisa apresentar ela, isso é, a gente não precisa escrever aquela base, porque já se subentende quando não está escrito a base de que ela é 10. E com isso, nos facilita alguns cálculos, né, algumas formas de escrever o nosso logaritmo. Então olha aqui, ó. Log de 2 na base 10, a gente pode simplesmente escrever só como log de 2. Como eu não indico a base, eu já subentendo que ela é 10, não preciso escrever. Log de 5 na base 10, eu posso escrever somente como log de 5, que já se subentende que a base é 10. Uma coisa que a gente vai ver muito pouco no ensino médio, mas vocês vão ver na faculdade, e talvez em algum outro curso que vocês fizerem um pouco mais avançado de matemática, é a substituição do uso do logaritmo na base 10 para os logaritmos neperianos, ou logaritmos naturais. O que são os logaritmos neperianos? Então, a gente tem estudado os logaritmos na base 10. E aí significa que a base vai ter o número 10. Por isso o logaritmo decimal. Já os logaritmos neperianos, eles têm outra base. Que eles têm, a base deles é o número e. E o que é esse número e? Esse número e é um número irracional, que ele é igual ao π. Certo? Ele tem a mesma função. O π é um número irracional, 3,14. E o e também é um número irracional. Esse número, ele recebe esse nome de número de Euler em homenagem ao matemático Leonhard Euler, certo? E ele, bom, é 2,71828 e assim vai, por ser irracional, não tem o padrão, né? Lembra das nossas primeiras aulas lá de conjuntos numéricos, os conjuntos dos números irracionais. E como que a gente escreve ele, ó? Log de x na base e. A gente pode escrever simplesmente como ln, por isso logaritmo natural. E o ln de 5, a gente já subentende que é log de 5 na base e. Então, para a gente praticar um pouco, vamos resolver esses dois primeiros exercícios aqui. Se tu quiser dar uma pausa e tentar eles e depois ver, tudo bem. Se não, eu vou resolver contigo. Vamos lá? Então ali no primeiro, ó, no item A. Para a gente resolver esses problemas, vamos usar a regra da orelha. Olha aqui, ó, log de 128 na base 2 é igual a x. Se nós aplicarmos a regra da orelha, o que a gente vai ter daqui? 128 igual a 2 elevado na x. Mas 128 a gente já sabe que é o quê? 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Então, 2 elevado na 7 é igual a 2 na x. Bases iguais se anulam e daqui a gente conclui que o x é igual a 7. Então, resolvemos o nosso primeiro problema. No item, deixa eu fazer uma linha aqui. No item B, log de 27 na base raiz de 3 é igual a x. Lembra, né? Na nossa definição de log, ó, log de A na base B é igual a x. O A tem que ser positivo, diferente de 1, diferente de 0, e o B tem que ser positivo. Então, satisfez tudo aqui. Vamos aplicar a regra da orelha aqui. Então, daqui o que a gente conclui? Que 27 é igual a raiz de 3 elevado na x. Só que raiz de 3, como a gente já viu nas nossas equações logarítmicas, é 3 elevado na 1 meio. E 27 é 3 elevado na 3. Então, isso aqui fica 3 elevado na x sobre 2. Bases iguais a gente pode anular.
Então 3 é igual a x sobre 2, concluindo que x é igual a 6. Certo? Vou apagar aqui para a gente poder resolver os dois exercícios finais aqui desse primeiro tópico. Então aqui no item C, a gente tem o seguinte, ó, log de 1 sobre 25, 5 raiz de 5 igual a x. De novo, aplicamos a regra da orelha, ó, e aqui vai resultar no quê? 5 raiz de 5 igual a 1 sobre 25 elevado na x. Só que olha aqui, ó, o que acontece? 5 raiz de 5 é a mesma coisa que 5 elevado na 1 meio. 5 vezes 5 elevado na 1 meio. E 1 sobre 25 é 1 dividido por 5 ao quadrado, isso elevado na x. Se a gente fizer mais uma manipulação, bases iguais a gente mantém e soma os expoentes. 1 mais 1 meio é igual a 3 meios, certo? Então, isso aqui vai ficar igual a 5 na menos 2 elevados na x. Em um último passo, a gente vai ter 5 elevado a 3 meios igual a 5 na menos 2x. Bases iguais se anulam, então a gente vai ter o quê? 3 meios é igual a menos 2x. Então, x vai ser igual a 3 meios divididos por menos 2. O que a gente faz? Mantém a primeira e multiplica pela de baixo invertida. Então, o resultado é menos 3 quartos. X igual a menos 3 quartos. Certo? Vou apagar para a gente fazer o último item. No item D, o que a gente tem aqui? Log de 0,008 na base 25 é igual a x. O que a gente vai fazer aqui? De novo, a regra da orelha. Então, basicamente, para resolver logaritmos, a gente usa basicamente a regra da orelha. Então, 0,08 igual a 25 elevado na x. Aí tu me pergunta, Bassor, não sei como fazer isso aí. Não tem como a gente chegar numa base comum e conseguir isolar o x. Aguenta aí, jovem. 0,008 é a mesma coisa, deixa eu escrever aqui, ó. 008. Isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 10 na menos 3, lá que tu aprendeu de física, ó. 1, 2, 3, 3 casas para a direita, fica com um expoente negativo. E 25, a gente já sabe que é 5 ao quadrado. Então vamos escrever aqui, ó. 8 vezes 10 na menos 3 igual a 5 ao quadrado elevado na x. Ainda não tá legal, né? Mas olha uma coisa. Eu posso escrever isso aqui de novo, ó. 8 vezes. O 10 não é a mesma coisa que 2 vezes 5? Isso não vai ficar elevado na menos 3? Ó, já começou a criar uma cara melhor. Isso aqui não é a mesma coisa que 8 vezes 2 na menos 3 vezes 5 na menos 3 igual a 5 elevado na 2x. Já não ficou ainda um pouco melhor? E vamos fazer mais uma coisa. 8 vezes... Antes disso, não. Lembra que 8 é 2 elevado ao cubo, né? 2 é 3. Vezes 2 na menos 3, vezes 5 na menos 3, igual a 5 elevado na 2x. Bases iguais a gente mantém, soma os expoentes. 5 na menos 3 igual a 5 na 2x. 3 menos 3 é 0, 2 na 0 é 1. 1 vezes 5 na menos 3, 5 na 2x. Isso aqui dá 5 na menos 3, 5 na 2x. Bases iguais a gente pode cortar. Então fica menos 3 igual a 2x. X é igual a menos 3 meios. Certo? Então aqui a gente conseguiu resolver esse problema. Se tu seguir nas nossas aulas que tem aqui no YouTube, vou voltar aqui para a aula para tu ver, tem mais um probleminha para a gente conseguir resolver. Olha aqui, ó. No item 2 a gente tem que resolver esta soma, esses 3 logaritmos.
Vamos resolver? Então, partindo aqui, esses logaritmos a gente consegue achar tem que achar o valor do A, dado essas sequências de logaritmos. A gente já viu o seguinte, ó, que quando o logaritmo é muito pequeno, a gente só precisa, né, contar o número de zeros. Então, o que que acontece, ó? Esse logaritmo aqui eu posso escrever como sendo log de 10, ó, 1, 2, 3, 4, de 10 na menos 4, na base 10, quando eu não escrevo quer dizer que ela é, e eu quero descobrir quanto vale. Regra da orelha, então daqui a gente tira aqui, 10 na menos 4 é igual a 10 elevado na x, cancelo aqui, x igual a menos 4. Então, descobrimos quanto vale o primeiro logaritmo. Mais log de 1000, mesma coisa. Isso aqui é igual ao log, só que agora, como é um número grande, lembra lá das nossas potências, isso aqui é positivo. Isso aqui é a mesma coisa que 10 na 3, certo? Então, na base 10, né, como a gente não indica, significa que é 10. A gente aplica de novo a regra da orelha. Então, 10 na 3 é igual a 10 na x, x igual a 3. Então, mais 3. Então, o valor do A é menos 1 nesse item A. Certo? Eu vou fazer os outros dois itens para a gente ver como que fica o resultado. O item B ele parece um pouco complicado, mas não é. Primeiro, vamos resolver o que está ali dentro. Log de 81 na base 3, a gente não sabe quanto vale. O que que a gente faz? Aplica a regra da orelha. Quando a gente não sabe, a gente iguala a x. Então, vai ficar 81 igual a 3 elevado na x. 81 é a mesma coisa que 3 elevado na 4. A gente pode cancelar aqui, então x vale 4. Então, a gente já sabe que o que tem aqui dentro agora é log de 4 na base 2. Onde tem este valor aqui, ó, a gente substitui por este, porque foi o resultado que a gente achou de log de 81 na base 3. Então, vamos lá. Agora, o log de 4 na base 2 a gente não sabe também. A gente faz a regra da orelha de novo. Então, 4 vai ser igual a 2 elevado na x, só que 4 é 2 ao quadrado, 2 na x. Então, corta-se aqui as bases, x igual a 2. Então, no final das contas, o nosso valor do A é 2. Certo? Vamos resolver o último item ali? Então, bora lá. Nosso último item. Vamos resolver primeiro um logaritmo de cada vez. Então, vamos lá. Log de raiz de 2 na base 2. A gente não sabe quanto vale. Regra da orelha de novo. Então, isso aqui deu raiz de 2 igual a 2 elevado na x. Só que raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado na 1 meio. Isso aqui é elevado na x. Bases iguais a gente pode anular. Então, x é igual a 1 meio. Então, o nosso primeiro valor é 1 meio. Agora, no segundo ali, ó, log de 10 na base 0,01. A gente não sabe. Então, isso aqui vai ser igual a 10 e igual a 0,01 elevado na x. Mas 0,01 é a mesma coisa que 10 na menos 2. Então, isso aqui, 10 elevado na menos 2, elevados na x. Então, aqui 10 é igual a 10 na menos 2x. Aqui tem o número 1, né? Como não tem nada, é o expoente 1. Cortamos aqui. Então, a gente conclui que 1 é igual a menos 2x, x é igual a menos 1 meio. Então, se a gente for somar esses dois, vai ser 1 meio menos 1 meio, que vai dar 0. Para finalizar a aula de hoje, vamos resolver mais esses 3 exemplos aqui, para a gente poder determinar o valor do x e saber
qual é o resultado dos nossos logaritmos e, enfim, do x. Em alguns casos a gente já sabe o valor do logaritmo. Vamos lá. Então, o primeiro a gente quer saber o valor do logaritmando. Vamos lá. Então, no item A a gente tem o quê? Log de 25 na base, a gente o valor da base, né? Igual a 2. Então, o que a gente vai fazer? Aplicar a regra da orelha. Então, daqui a gente vai ter que 25 é igual a x ao quadrado. Só que a gente não quer saber x ao quadrado, a gente quer saber o x, né? Então, x é igual mais ou menos a raiz de 25, x é igual a mais ou menos 5. Daí tu me pergunta, posso usar o valor, né, 5 ou menos 5? Porque daqui a gente tem duas possíveis respostas, 5 e menos 5. Mas lembra da definição de logaritmo? O que tem aqui o a? O a tem que ser positivo, a diferente de 0 e a diferente de 1. E o b tem que ser positivo. Então, a gente não pode ter um x com valor negativo. Então, a nossa solução aqui, x é igual a 5. No item B, o que a gente tem? Log de x na base 3 é igual a menos 2. Regra da orelha, a gente vai ter o quê? Que x é igual a 3 elevado na menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 3 ao quadrado, que é 1 nono. Então, x é igual a 1 nono. Certo? Descobrimos aqui o valor do x. Agora, no último item, deixa eu até apagar aqui. No último item aqui, a gente tem log x mais 2 igual a 2. Quando não tem nenhum número aqui, quer dizer que tem o número 10. Aplicamos de novo a regra da orelha. E daqui a gente vai ter o quê? X mais 2 igual a 10 ao quadrado. X mais 2, 10 vezes 10, é 100. X vai ser 100 menos 2, então x é igual a 98. Certo? Então, com isso, a gente conseguiu resolver todos os nossos problemas iniciais de logaritmo. Qualquer dúvida que tu tenha, por favor, deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!